Você já se perguntou o que realmente se passa nos bastidores do BTS? Porque olha, o que a gente vê nos palcos, nas premiações, nas lives fofas e nos ensaios bem produzidos é só a pontinha do iceberg. Tem tanta coisa que acontece por trás das câmeras que até parece drama de K-drama. E não é exagero, viu? Cada um dos 7 integrantes enfrentou medos que iam desde inseguranças bobas até crises sérias de saúde mental. E o mais doido é que muitos desses medos eles escondiam até dos próprios fãs. Mas com o tempo, com desabafos em entrevistas, documentários e lives, eles foram abrindo o jogo. E quando a gente junta todas essas peças, dá pra entender por que o BTS é tão humano e ao mesmo tempo tão gigante. Vamos começar com o RM, o líder, o homem que parece ter tudo sob controle, que fala bonito na ONU, que comanda entrevistas como um diplomata. Mas você sabia que um dos maiores medos do Namjoon era não ser bom o suficiente? Sim, ele, o cérebro do grupo, o cara com QI de gênio, morria de medo de não estar à altura do cargo de líder. Desde os tempos de trainee, a pressão sobre ele era enorme. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Tinha que traduzir a visão da empresa para o grupo, dar exemplo, consolar, liderar. E se algo dava errado, a culpa caía nele. Teve uma época, por volta de 2015, em que ele mesmo confessou em uma entrevista: "Às vezes, sinto que estou arrastando todos para um lugar que nem eu sei onde é." E aí, para piorar, teve a crítica da mídia. No começo, ele foi massacrado por trocar o estilo underground pelo idol mainstream. O público hardcore do rap coreano simplesmente virou as costas. Aquilo pesou tanto que ele quase largou tudo, mas ele ficou. E com o tempo, RM foi encontrando uma forma de liderar com equilíbrio. Hoje, ele é respeitado no mundo todo. Mas isso não significa que o medo desapareceu. Ele só aprendeu a lidar com ele. E se o líder era o cérebro, o Jin era o rosto, né? O famoso Worldwide Handsome. Mas você acha que isso era motivo só de orgulho? Nada disso. O maior medo do Jin era ser visto apenas como um rostinho bonito. E olha, ele sofreu bastante com isso. A galera falava que ele só estava no grupo por causa da aparência. Muita gente, inclusive, criticava o fato de ele não ter vindo do mundo da música. Ele era estudante de atuação, lembra? Então, imagina o peso. Estar num grupo com rappers experientes, com vocalistas potentes e ouvir o tempo todo que sua única qualidade era a beleza. Jin treinava escondido, fazia aulas extras de canto, pedia dicas para os produtores. E mesmo assim, ainda se sentia inseguro. Tem um episódio num documentário em que ele desabafa, dizendo que se sentia inútil. Dá vontade de abraçar ele naquela hora, de verdade. Mas aí veio o Epiphany, e foi ali que tudo mudou. Quando ele cantou aquela música sozinho no palco, com o piano ao fundo, o público entendeu. Ele é mais do que o visual, ele é alma. E falando em alma, vamos para um dos membros mais profundos do grupo, o Suga. O Min Young tem essa vibe misteriosa, meio distante, parece até frio. Mas por trás desse jeitão reservado, existe um cara que travou batalhas internas gigantes. O maior medo dele, não ser aceito por ser quem ele realmente é. Desde novo, Young lidava com depressão, ansiedade e crises existenciais. Quando ele começou a se abrir sobre isso, o assunto era praticamente um tabu no K-pop. Mas ele foi lá e meteu o dedo na ferida mesmo. Teve uma época em que ele passava dias trancado no estúdio, compondo sem parar. E quando saía, parecia exausto, sem brilho no olhar. Os outros membros perceberam, mas respeitavam o espaço dele. Até que, um dia, ele desabou. Contou sobre os pensamentos pesados que tinha, sobre o medo de não ser suficiente, de decepcionar. Isso tudo ficou registrado em entrevistas e nas letras das músicas. The Last, da mixtape August D, é praticamente uma carta aberta sobre sua saúde mental. Ele teve coragem de dizer coisas que ninguém mais tinha. E isso fez milhões de fãs se sentirem compreendidos pela primeira vez. Suga transformou o medo dele em voz para uma geração inteira. Se o Suga era o mais reservado, o J-Hope era o oposto completo. Sabe aquele raio de sol que parece estar sempre com o sorriso pronto? Então, o Hoseok sempre foi esse brilho dentro do BTS. Mas o que quase ninguém sabia era que por trás daquele sorrisão havia um medo silencioso e profundo. O medo de desapontar, não só os fãs, mas principalmente o próprio grupo. Desde a época de trainee, J-Hope se destacava pela dança. Ele era conhecido como o mais técnico, o mais preciso, e com isso vinha a expectativa. Todo mundo esperava que ele fosse o centro das coreografias, que ele ensinasse os outros, que ele nunca errasse. Só que esse padrão de perfeição foi se tornando um fardo.
Ele mesmo revelou, anos depois, que tinha crises antes dos shows. Ficava em silêncio, andando de um lado pro outro no camarim, revendo passos mentalmente. E sabe qual era o medo dele? Que um erro dele prejudicasse o grupo inteiro. Em um episódio do Burn the Stage, ele aparece chorando sozinho nos bastidores depois de uma apresentação. Não era porque tinha dado errado, tinha dado tudo certo, mas a pressão que ele colocava em si mesmo era tão grande que o esgotava emocionalmente. Com o tempo, ele aprendeu a lidar com isso, mostrando seu lado mais vulnerável. Hoje, J-Hope ainda brilha, mas não precisa mais fingir que tá sempre tudo bem. E isso só fez ele se tornar mais real pros fãs. Agora vamos falar de Jimin. Esse, olha, é um caso à parte, porque o maior medo do Jimin não era palco, não era fama, nem era crítica da mídia. O maior medo do Jimin era o próprio espelho. Sim, por mais inacreditável que pareça, o Jimin já revelou que tinha sérias questões com sua aparência. E isso vem desde a adolescência. Ele se cobrava demais, queria ser o melhor dançarino, o melhor cantor, o mais carismático, mas também queria ser o mais magro, o mais bonito, o mais perfeito. E isso levou ele a extremos. Durante os primeiros anos do BTS, Jimin fazia dietas absurdas. Chegou a passar dias comendo apenas uma refeição, e mesmo com o corpo magro e definido, ele ainda se sentia inseguro. Teve um documentário em que ele confessou que, mesmo recebendo elogios, não conseguia se ver como os outros o viam. É de cortar o coração. Só que, aos poucos, ele foi mudando. Com a ajuda dos membros, do apoio dos fãs e até da terapia, Jimin começou a aceitar sua imagem. Hoje ele fala sobre amor próprio nas entrevistas e até ri dos tempos em que se cobrava tanto. Mas o processo foi longo e doloroso. E aí a gente chega no V. Ah, o Taehyung, sempre cheio de charme, com aquele olhar penetrante, a risada escandalosa, a personalidade única. Mas o V tem um lado extremamente sensível que pouca gente entende. Sabe qual era o maior medo dele? Perder quem ele ama. Sim, o V sempre foi muito ligado à família, principalmente à avó que o criou. E quando ela faleceu em 2016, ele não conseguiu lidar com a dor. O mais triste? Isso aconteceu enquanto ele estava em uma turnê. Ele não pôde nem se despedir direito. E mesmo assim, subiu no palco, cantou, sorriu, mas depois chorou escondido. Tem uma cena dele no Wings Tour com os olhos vermelhos, a voz embargada, e todo mundo percebeu que algo estava errado. Depois, ele explicou o motivo. E foi um dos momentos mais emocionantes da carreira do grupo. Desde então, V passou a ter um medo constante de perder mais pessoas. Por isso ele se apega tanto aos amigos, aos colegas de grupo, aos ARMYs. Ele manda mensagens no Weverse dizendo que sente saudade, posta fotos antigas com os membros, declara amor o tempo todo. É uma forma de manter todos perto, de se proteger da dor da perda. E essa vulnerabilidade fez dele um dos idols mais queridos da Coreia. E agora a gente chega nele, o mais novo. O Golden McKnight, o Jungkook, o cara que canta, dança, compõe, pinta, desenha, luta boxe, cozinha, parece que não tem nada que ele não saiba fazer, né? Mas justamente por isso, o maior medo dele sempre foi não corresponder à imagem que criaram dele. Desde que debutou, com só 15 aninhos, Jungkook era chamado de prodígio. E isso que parecia elogio, virou uma prisão. Ele se via cercado de expectativas. Todo mundo dizia, o Jungkook é perfeito. Ele é bom em tudo, só que por dentro, ele não se sentia assim. Pelo contrário, ele se sentia um menino inseguro, tentando acompanhar 6 caras incríveis, todos mais velhos, mais experientes, mais maduros. Durante anos, Jungkook internalizou essa pressão. Ele treinava horas além dos outros, ensaiava de madrugada, ficava frustrado quando errava. E o medo dele era esse, que um dia as pessoas descobrissem que ele não era tão bom quanto pareciam achar. E aí vem uma das histórias mais tristes. Em 2017, durante um show da turnê, ele simplesmente desmaiou no palco. Sim, exaustão total. Ele caiu de joelhos, suado, pálido. Os médicos disseram que era estafa. E foi aí que os fãs perceberam. Ele estava indo longe demais para não decepcionar. Depois disso, os outros membros começaram a proteger mais ele. O Jin, por exemplo, passou a puxar ele para refeições. O J-Hope passou a ensaiar com ele de forma mais leve. E o próprio Jungkook, aos poucos, começou a entender que não precisava ser perfeito, só precisava ser ele. E é aí que vem um ponto de virada importante nesse roteiro. Todos esses medos que a gente contou até aqui quase fizeram algum deles desistir do grupo em momentos diferentes. E não é suposição, não. São fatos que os próprios membros admitiram depois de anos.
Lembra do momento no discurso do Mama 2018, quando Jin disse que eles pensaram seriamente em acabar com o BTS? Aquilo não foi só emoção de palco, foi um grito de verdade. Aquele ano tinha sido um inferno para eles. Agenda lotada, pressão psicológica, exposição extrema. Os membros mal conseguiam dormir. Teve briga, teve choro, teve silêncio. E o pior, eles sentiram que estavam perdendo a essência. Jimin contou que uma vez acordou no quarto de hotel no meio da madrugada e ficou olhando pro teto, se perguntando: é isso que eu quero pro resto da minha vida? Vi sentia falta da liberdade. Suga queria voltar a compor sozinho. E RM estava esgotado, sem forças para continuar liderando. Foi aí que, numa reunião tensa, todos sentaram e colocaram os medos na mesa. E ali, sem câmeras, sem empresa, sem managers, só os 7, eles decidiram continuar. Mas sob uma condição: que fossem sinceros entre si, que falassem dos medos, dos limites, das vontades. E foi depois disso que as músicas mudaram. O BTS começou a falar mais abertamente sobre saúde mental, identidade, inseguranças. Black Swan é um grito de quem tem medo de perder a paixão. Shadow é a luta interna do sucesso. Life Goes On é o conforto depois do caos.